Olá, muito boa noite a você que acompanha aqui a TV Câmara, canal 16. Essa é mais uma edição do Câmara Saúde e o tema de hoje é a UTI adulta do Hospital de Clínicas, que recebeu recentemente um grande reconhecimento na área da saúde, né? Estamos aqui com a coordenadora da UTI adulta do SUS, do Hospital de Clínicas, a doutora Janaína Pilau. Muito boa noite, muito obrigado por estar aqui conosco. Boa noite, eu agradeço o convite. Certo, então nos fale sobre o selo Top Performer que a UTI adulta do HC recebeu recentemente, aí de uma entidade importante, né, em âmbito nacional da saúde, não é? É isso, na verdade, a UTI tem 20 leitos, né, são 18 leitos cadastrados pelo CNES para SUS, então nós somos uma UTI praticamente de SUS. E, esse selo, ele contempla as UTIs que têm uma alta performance em termos de, gestão de recursos. Da gestão de quê exatamente? Na verdade, a gente tem alguns indicadores na terapia intensiva em relação à qualidade e segurança de atendimento, né, e esses dados são compilados num sistema nacional, hã, obviamente com proteção de dados, né, mas são compilados dados de mais de 1.800 UTIs do Brasil, e aí a sociedade, da Associação da Medicina Intensiva Brasileira faz uma análise de quais foram as que tiveram melhor performance em termos de gestão do ano. As pessoas pensam que uma UTI de alta performance é uma UTI com tecnologia, né, e não necessariamente. Na verdade, eles avaliam a eficiência dessa unidade, e as top performance são aquelas que conseguem fazer além do que seria o esperado. Então o que que eles avaliaram? Eles avaliam os indicadores gerais de saúde, então, infecções, taxas de infecção associada à assistência em saúde, basicamente assistência, infecção associada a catéteres centrais, que às vezes a gente precisa pegar veias profundas, né, nos pacientes. Taxa de pneumonia associada ao ventilador, ao respirador, quando o paciente precisa ficar com ele. A taxa de infecção urinária, quando precisa ficar com sonda. Então são cuidados, isso são fatores de risco para infecção, mas não necessariamente precisam acontecer. Então com cuidados e prevenção a gente consegue baixar essas taxas, eles avaliam essas taxas. Eles avaliam a mortalidade, claro que a mortalidade de cada UTI, ela oscila conforme a gravidade do paciente, né, quanto mais grave o paciente, maior os riscos de ir a óbito. Então a gente chama isso de mortalidade padronizada, é a mortalidade que você teve em comparação com a tua mortalidade esperada. Então eles avaliam essa taxa também. Eles avaliam a média de permanência, se o paciente fica muito tempo internado ou menos tempo internado. "Ah, mas é bom ficar no hospital?" Não, não, nem sempre, né. Então eles avaliam assim, esses pacientes teriam que ter ficado em média "X" dias e ficaram menos do que isso. Então uma UTI que foi eficiente, respondeu à sua expectativa abaixo do que se esperava para ela. Então o selo, na verdade, representa isso, que com os recursos que a gente tem, a gente conseguiu fazer uma assistência de qualidade e com uma alta performance, uma assistência onde eu tive um giro de leitos, satisfatório, acima do esperado. Então hoje uma taxa de substituição de leito, por exemplo, o tempo que eu levo para um paciente sair da UTI e eu internar outro, dá em torno de 2 horas, 2 horas e meia. Isso é uma alta performance, eu não perco nem 12 horas para o paciente sair, limpar o leito, fazer isso com qualidade, chamar um paciente que está na enfermaria para esse paciente subir e eu substituir o leito. Então, são esses indicadores que foram avaliados e que mostrou que a gente estava acima do que seria o esperado para a gravidade dos nossos pacientes. E o tempo de avaliação foi Durante 1 ano. O selo tem a duração de 1 ano. Sim. Então, ele foi avaliado o ano 2024, saiu o resultado dia 31 de março, são mais de 1.800 UTIs no Brasil, né. E aí foram avaliados 285 entraram nessa classificação. Tem as de eficiência, que são as que estão dentro do que seria o esperado, e tem as top performer, que foram as que estavam além do que estava esperado para elas.
Então esse selo vai durar por 1 ano, o ano que vem tem uma nova avaliação, espero continuar nessa lista. Sim, conforme divulgado, nesse ano apenas 3 unidades de terapia intensiva do Rio Grande do Sul estão entre as top performers. Isso aí, no Rio Grande do Sul foram, apenas 3 que entraram na lista do top performer, e o HC foi uma delas. No total, Pra população ter uma noção, vamos falar de, hospitais renomados no Brasil, né, nessa lista estão o Hospital Einstein, o Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, o Hospital Samaritano, o Hospital Oswaldo Cruz, então são hospitais de referência em saúde no Brasil, e nós estamos juntos nessa lista. Então isso pra gente que está aqui no Rio Grande do Sul, no interior, tem uma importância, porque a gente sabe que os recursos e as condições de trabalho são bem diferentes, mas que com uma boa gestão, com eficiência e com comprometimento de uma equipe, porque também tem que ninguém faz UTI sozinho, né. Então eu sempre digo, eu preciso dos meus olhos, das minhas mãos lá dentro, né. Então a equipe é fundamental, entender, se engajar, para a gente conseguir atingir os objetivos ali. Esse momento atingido pelo Hospital de Clínicas, né, há quanto tempo a senhora está à frente da UTI adulta, né, e a sua trajetória nessa instituição de saúde? Eu tô no hospital há 18 anos, bastante tempo, desde que eu voltei de São Paulo, em 2006, eu tô lá desde 2006, novembro de 2006. E na coordenação? Acho que foi no ano seguinte, foi logo depois, assim, o colega que saiu de Passo Fundo, e eu acho que foi 1 ano e pouquinho depois, eu assumi a coordenação e tô desde então lá. Então eu peguei toda essa nova fase, esse novo crescimento do HC, éramos uma UTI na época de 10 leitos, hoje estamos com o dobro de leitos, né, com uma estrutura física muito melhor, muito diferenciada, até para pacientes, acordados, né, porque é uma UTI que tem bastante luminosidade, tem bastante claridade, a gente trabalha muito com uma equipe multiprofissional, não é só médicos e técnicos e enfermeiros, hoje dentro da UTI ficam fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos, psicóloga, dentista, odontoterapeuta ocupacional, assistente social, se alguém tá mas assim, eu tenho uma equipe diferenciada, presente o dia todo, né, acordado, então a gente tem isso, a gente está trabalhando já há uns anos, bastante em claridade, a gente chama de visita ampliada, então a gente começou isso também com um projeto de pesquisa associado ao Hospital Moinhos de Vento, né, do Ministério da Saúde, dos ProUni, dos ProAD SUS, né, não é ProUni, ProAD SUS, com uma pesquisa de quanto a presença do familiar dentro da unidade de terapia intensiva era seguro e teria benefício para o paciente. E nós abrimos as portas da unidade para a família, acho que 2015, 2016, e aí o 2 familiares são treinados, educados em relação ao que pode e o que não pode fazer. Eles ficam das 7 da manhã às 9 da noite dentro da UTI, participam. Hoje nós estamos num grau de evolução lá dentro, como eu chamo, aonde o familiar inclusive participa das decisões de tratamento, né, então a gente faz os rounds multidisciplinar, onde a gente discute o caso do paciente, e o familiar participa, opina, pergunta, aí a gente tem já essa interação, eles participam da transição de cuidados também, a gente leva eles, ajuda a aspiração, troca fralda, dá banho, a sentar, a dar comida, então isso para o paciente é uma segurança, porque tem alguém conhecido, né, tem alguém deles ali, para o familiar é uma tranquilidade, porque está vendo a evolução, e essa evolução nem sempre é para melhor, mas eles estão ali, eles estão vendo, eles entendem o processo com uma facilidade maior, e obviamente que isso tem tudo a ver com o resultado do selo, né. Eu acho que é todo esse cuidado, toda essa integração, toda essa atenção de todas as equipes, mais a família, é o resultado que a gente teve. A senhora explicou agora uma ação diferenciada, pode-se dizer, né, de um processo que culmina nesse reconhecimento, né,
nesse selo concedido, né, pela AMIB, né, Pois. esse trabalho todo importante, né. A senhora todo esse tempo à frente da UTI adulta, nos fale qual é, o maior desafio em gerenciar um setor da importância que tem a UTI adulta. São vários, né. Hã, mas eu acho que o desafio é a expectativa da família, né, porque, eu digo sempre lá para os funcionários: "Nós escolhemos estar lá, eles não", Sim, né. Então foram as nossas escolhas, nossos cuidados têm que fazer a diferença. Então acho que esse é o maior desafio. certo. A senhora falou antes no começo explicando sobre o processo de avaliação da AMIB, né, pode nos aprofundar então sobre a diferença entre a taxa de mortalidade padronizada e a taxa de utilização de recursos padronizada e qual delas mais lhe preocupa como coordenador? Na verdade, assim, o que que seria a taxa um exemplo vamos usar o que a nossa avaliação do ano, né. Pela gravidade dos nossos pacientes, nós tínhamos uma expectativa de que 58% dos pacientes viessem a óbito dentro da UTI, porque eram extremamente graves. Dentro de E a avaliações feitas não, por protocolos, por to por a gente usa, indicadores, índices que avaliam a gravidade e nos dão uma probabilidade de óbitos, né. Ela não é individual, ela é uma soma, então, a gente usa o SAPS, que é um dos indicadores que é usado de preditor de mortalidade, tá. Então, a gente teria uma mortalidade ali em torno de 58% e a nossa mortalidade real foi 34%. Então isso deixa bem claro que os nossos pacientes estavam extremamente graves e que a gente conseguiu, dentro do que a gente tem de trabalho, de recurso, fazer com a diferença na taxa de sobrevida deles. Então a nossa mortalidade padronizada foi 0,78, alguma coisa abaixo de 0,8. Qual que seria o esperado? O esperado seria 1, era para morrer X e morreu X, né. Se era para morrer 50%, morreu 50%. Essa é uma UTI eficiente, morreu o que tinha que morrer. Quando está abaixo de 1, é porque a UTI está fazendo a diferença, está indo além. Quando está acima de 1, tem que rever os seus processos, porque alguma coisa está errada. Não necessariamente erros, no sentido de falhas, né, mas assim, alguma coisa no processo está falhando. O que que pode ser essas falhas? Às vezes o tempo para internação, o tempo para chegar, o tempo de transporte, então algumas coisas que podem ser agilizadas. Quando a gente fala em falha e erro, eu costumo dizer que por definição o erro ele é não intencional, né, então ninguém sai de casa hoje: "Vou errar", sim, né. Então, são falhas de processo, não é falhas em relação ao teu cuidado, são falhas de processo. Então isso que a gente tem que ficar muito atento, e isso foi uma coisa que mudou muito em termos de cultura dentro do hospital, nos últimos tempos, que vem aí até com a certificação da ONA, né, de acreditação por excelência, hoje a gente é ONA 3. Então isso a UTI vem participando dessa evolução também. certo. Estamos aqui com a doutora Janaína Pilau, coordenadora da UTI adulta do Hospital de Clínicas aqui de Passo Fundo. Vamos a uma rápida pausa e já voltamos para prosseguir aqui com a nossa conversa no Câmara Saúde. Até já. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Estamos de volta aqui com o Câmara Saúde. Nessa edição, a nossa convidada é a doutora Janaína Pilau, coordenadora da UTI adulto do Hospital de Clínicas de Passo Fundo, que recentemente recebeu o selo Top Performer, né, pela sua atuação, né, atuação do setor da UTI durante o último ano.
né, nós estávamos conversando sobre a importância da UTI, todo o cuidado, a senhora estava falando do trabalho, de multi-áreas, né, da sua equipe, não é? Lhe pergunto, ou para seguir nessa esteira, qual foi a estratégia montada, né, para estabelecer o gerenciamento desse trabalho da UTI no aspecto humano, né? A senhora falou que tem profissionais de diversas áreas que fazem todo o acompanhamento, a senhora exemplificou uma situação de acompanhamento junto à família, junto a pacientes, né? Nos explique mais como foi essa estratégia montada, assim, de que forma se chegou a esse patamar que redundou também nessa avaliação. Na verdade, faz parte da legislação das unidades de terapia intensiva você ter equipes multiprofissionais, né, que atuem dentro da unidade. Mas, o que a gente tem trabalhado nos últimos anos é que essa presença ela fique, o tempo todo, com uma dedicação dentro da unidade. Tinha esquecido da farmácia, eu tenho farmacêuticos clínicos dentro da também. Então hoje, 8, 9 da manhã, já começa a chegar toda a equipe, e aí vem o que a gente na verdade a terapia intensiva ela usa muito o que a gente se aprendeu com a aviação, lá no começo, né. Checar, checar, checar para não cair. Sim. Toda vez que o avião faz pouso e decolagem, você ouve a mesma história da segurança, máscaras cairão automaticamente. "Pô, mas eu acabei de entrar, não entrou ninguém, ele vai repetir a mesma coisa?" Sim, repete. Então a gente aprendeu isso dentro de trazer isso para dentro da terapia intensiva e obviamente com focos agora diferente, trabalhando de formas diferentes, mas isso lá atrás. Então assim, o médico faz a prescrição, a enfermeira revisa, a farmácia olha de novo, a fisio vai lá, olha a parte dela, revisa. Então assim, esse cuidado de todo mundo olhar para o paciente individual, com a sua atenção exclusiva e não como em massa, isso tem feito já há alguns anos, a gente tem trabalhado com isso há alguns anos, e hoje eu brinco lá no hospital que eu não sei mais trabalhar sem a equipe multi dentro da unidade. Já desaprendi a trabalhar sozinha, não tem mais como. Ah, os processos são mais complexos, os pacientes são mais complexos, e a gente consegue ter um resultado, né, que satisfaz. Então, claro que a gente não consegue fazer tudo para todo mundo. Infelizmente, cada um de nós também, né, tem os seus desfechos desfavoráveis, mas dentro do que a gente se dispõe a fazer, a gente está tendo resultados satisfatórios. Os pacientes e suas famílias compreendem, né, o trabalho, entendem, né? Você sabe que depois que eu abri a visita ampliada, ficou menos difícil. Fácil nunca é, né? Menos difícil, esse relação com a família, porque como eles estão ali dentro, eles veem o trabalho do técnico, o trabalho da fisioterapeuta, eles veem, eles conversam com o nutricionista, eles conversam com a fonoaudióloga, eles veem que o médico tá ali, que o médico volta, vai lá de novo, avalia de novo. A gente coloca para eles: "Olha, nossa expectativa hoje foi de trocar o antibiótico, vamos esperar as próximas 48 horas". Aí de tarde: "Olha, não tá respondendo, não tá bom". Às vezes a gente vai já teve situação que tu foi lá contar para o familiar, né, disse: "Olha, piorou", nem precisa, eu disse: "Olha, eu vim aqui, ele piorou, né, doutora?" Eu digo: "É, eu vi que hoje ele tá pior que ontem". Então, eles começam a ter essa interação com a equipe e acabam entendendo que o que precisa fazer foi feito, e às vezes a gente depende do paciente, né, a gente precisa de uma resposta do organismo do paciente que às vezes a gente não tem. Certo. Bom, falamos do aspecto humano, também tem questões, financeiras e tecnológicas, né. De que forma a senhora, enquanto coordenadora da UTI ou de forma o setor, pode contribuir na gestão desses aspectos, se é que há como, né, também de que forma isso pode ser feito? Como eu te falei no começo, eu montei basicamente SUS, né, Sim, então a gente sabe que o sistema único tem as suas limitações, inclusive de recursos, né. Então hoje a gente consegue oferecer dentro do HC, terapias de qualidade dentro daquilo que o SUS nos proporciona. A gente tem, com frequência o auxílio das emendas, né, parlamentares, das verbas conseguidas ali, que nos dá para compra de equipamentos, para compra de, melhoria de
troca de equipamentos, enfim. Então a gente hoje consegue oferecer um serviço de qualidade, de referência mesmo, para pacientes do Sistema Único. Não falta assim, tem uma, mas não tem na outra. Não, hoje não tem isso. Nem assim, mesmo às vezes, situações que às vezes o sistema não remunera, a gente vai lá e tenta, em algumas situações, uma maneira de conseguir fazer. E aí vem o top performance, né? Vem uma UTI de alta performance. É você gerenciar bem o que tem para gastar menos. Então, se eu tenho menos taxa de infecção, eu preciso usar menos antibiótico. Se eu tenho menos gasto com antibiótico, aquele valor de repasse do SUS acaba ficando dentro da meta, eu não extrapolo aquilo, porque o SUS me paga por diária. Ele me paga uma fortuna, 800 e poucos reais por diária, é o que eu ganho. Se eu gastar 1.500 por dia, o prejuízo fica para a instituição. Então hoje, daí claro, é diluído na instituição, a gente tem centro de custo, eu tenho que, né, fazer essa gestão. Então quanto menos eu gastar em antibiótico, por menor o número de infecções, mais dentro dos meus recursos eu fico, né. Então, menos lesão renal, menos hemodiálise, além do benefício pro paciente, que esse é o maior benefício, né, é o melhor resultado que pode ter, a gente tem menos gasto também. Então, menor taxa de permanência, menor uso de hemodiálise, menor taxa de infecção, menos tempo de intubação, alta hospitalar adequada. Então, são pacientes que acabam gastando menos, né? Mas, obviamente, de novo, o maior benefício é a nossa taxa de mortalidade padronizada de 0,78. Mas a média, mesmo pela gravidade dos pacientes, a nossa média de permanência ano passado foi de 6 dias. É uma taxa baixa pela gravidade dos pacientes que tiveram. Claro que depende assim, por exemplo, pacientes neurológicos em geral demoram mais, né? Pacientes pós-operatórios são mais rápidos. Então, a gente tem que fazer essa gestão para as coisas andarem também dentro do previsto. Então, o recurso, ele acaba sendo um ganho secundário quando a gente tem a gestão de eficiência e de qualidade otimizada. Porque aí você gasta menos, né? Claro. Você tem menos infecção secundária a um procedimento, você gasta menos. Você tem uma internação menor, você gasta menos. Então, a gente tem esse benefício secundário quando a gente trabalha com essa alta performance num geral. Média inferior a uma semana por paciente, né? Isso aí. Média inferior a uma semana. É. De que forma a senhora entende que o selo top performer pode influenciar para o hospital de clínicas, pode reverberar positivamente para o hospital de clínicas a partir de agora? Eu acho que em termos dentro da instituição, quanto equipe, foi um reconhecimento externo a uma dedicação, é um trabalho, isso não é só, não, é a gestão, é aqui dentro que o pessoal, não, isso foi um reconhecimento externo, independente de quem estava trabalhando, né, foi uma avaliação externa. Isso acho que motiva a equipe, isso faz com que as pessoas queiram batalhar, ir atrás e se manter assim. Eu acho que para os pacientes, para a população de Passo Fundo, isso mostra que o hospital, com todas as dificuldades do Sistema Único, trabalha dentro de protocolos internacionais de qualidade que foram reconhecidos por uma instituição idônea brasileira que avaliou 1.800 UTIs, não foi aqui, ali ou lá. Então isso também dá uma credibilidade para a instituição, no sentido para a população ficar tranquila e segura de que as coisas que são feitas lá são feitas dentro de qualidade internacionais e que isso tem um reconhecimento, né? E se a gente olhar em termos de recurso, visando gestão, né, o gestor,
Isso mostra tanto para a população, mas para a gestão mesmo. O hospital, dentro dos recursos que recebe, trabalha com uma qualidade. Então, hoje, se a gente for ver, o hospital tem um ganho no sentido de que você pode ir lá, investe o teu recurso lá, que o teu gasto vai ser dentro do previsto, né? Hoje se fala muito em gestão de saúde, em formas de pagamento. Hoje a gente paga por serviço, né? E já nos Estados Unidos tem se falado muito em pagar por valores. E é isso que o selo traz. Você vai pagar por valores. Os hospitais que têm menos complicações nos Estados Unidos, menos taxa, que são de alta performance, recebem dos convênios valores são melhor remunerados do que hospitais com baixas taxas. Por quê? Porque eles gastam, entre aspas, menos. Então, acho que isso é uma cultura que tem que começar a vir. Eu acho que esse selo nos trouxe um alerta, uma vontade de se manter na fila, né? Agora tem que só trabalhar para poder conseguir se manter aí. Perfeito. Ainda mais que Passo Fundo é considerado um polo de saúde, né, a nível regional, né? E, por consequência, o hospital não recebe apenas pacientes de Passo Fundo, mas de cidades da região, né? Isso. O que reverbera ainda mais, né? O trabalho, E acho que isso também pode servir de estímulo para os outros hospitais, inclusive da região. Opa, se dá para fazer lá, a gente também tem que ir atrás, porque acho que dá para fazer em qualquer lugar, dentro da sua proporção, né? Mas acho que uma boa gestão a gente consegue fazer em qualquer lugar. Para concluir, então, a senhora se colocando dentro, como integrante da comunidade passofundense, de que forma esse selo Top Performer vindo para o Hospital de Clínicas pode representar para a saúde de Passo Fundo, considerando que Passo Fundo já é um polo de saúde? Eu acho que só veio um reconhecimento de um polo de saúde que a gente trabalha e batalha há muito tempo, né? Eu acho que esse selo é um reconhecimento porque a gente vem fazendo pela saúde da população de vários municípios, né? Da região toda. A gente recebe, não, às vezes até de fora, porque hoje o sistema de saúde, quem regula os leitos é a Central Estadual de Leitos, é Porto Alegre, né? É Via Gerente. Então, às vezes, vem paciente de Uruguaiana, de Santiago, depende de onde, conforme a regulação de leitos, a gente recebe paciente literalmente do estado inteiro. Então, isso eu acho que traz para nós um reconhecimento de que realmente nós somos referência em saúde. É um trabalho contínuo. Agora, permita o bastidor, né? Antes de gravação, da gravação aqui, a senhora estava atendendo ligações sobre um serviço aí, né? Referente a. Esse é o papel do coordenador. O telefone toca o dia inteiro, a noite inteira, o final de semana. Sim. Mas faz parte. Faz parte os ossos do ofício, como se diz, né? Faz parte, faz parte. Mas esse selo veio referendar todo esse trabalho que a senhora nos resumiu aqui, então. Veio. Acho que foi, a equipe tá feliz. Agora dá para exigir que continuem trabalhando, porque a gente precisa se manter, né? Agora. No topo agora. Acho que agora o topo. a exigência ficou. Isso aí, agora a exigência ficou maior, tem que ficar no topo. Certo. Então, assim, dessa forma concluímos o Câmara Saúde dessa edição. Estivemos aqui com a doutora Janaína Pilau, coordenadora da UTI adulta do Hospital de Clínicas de Passo Fundo. Doutora Janaína, muito obrigado por sua presença aqui conosco. Parabéns ao Hospital de Clínicas, ao seu setor, à Unidade de Terapia Intensiva do HC, e que continuem cada vez mais representando a cidade, né, e prestando esse serviço para a nossa comunidade, a nossa população, né. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de mostrar um pouquinho do nosso trabalho aqui. E a você que esteve conosco, muito obrigado. E até uma próxima edição do Câmara Saúde, aqui, TV Câmara, canal 16. Uma boa noite.